Vamos abrir a Bíblia para ler a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 2. Abacuque 3, versículo 2. Antigamente eu dava meia hora para você achar. Agora eu dou 15 minutos só. Você já está mais craque na Bíblia. 15 minutos para achar Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Somente o versículo 2. Abacuque, capítulo 3, verso 2. A palavra de Deus diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembre-te da misericórdia. Amém. Graças a Deus. Pai querido, como é bom ouvir a tua palavra. E queremos mais do que ouvir, queremos entender, queremos praticar, queremos receber do Senhor a direção que precisamos para a nossa vida, Pai. Que a Tua palavra seja a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés, que ela venha nos dirigir, nos conduzir da maneira que o Senhor deseja, Pai. Queremos ser guiados pela Tua palavra, somos Tuas ovelhas e ouvimos a Tua voz. E é ela que queremos realmente ouvir essa noite, meu Deus. Não queremos ouvir a voz de homens com doutrinas e filosofias desse mundo. Queremos ouvir a Tua palavra, falando ao nosso coração e nos alimentando espiritualmente. Faz isso, Senhor, é o que eu te peço, entregando a minha vida nas Tuas mãos e pedindo a unção, o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra com poder, para tocar nos corações e quebrar as barreiras esta noite, Pai. Oro com os meus irmãos por isso, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, queridos. Amados, você sabe o que é avivamento? Você já ouviu essa palavra? Avivamento, né? É a palavra dita aqui pelo profeta Abacuque. Será que todos aqui conhecem essa palavra, entendem essa palavra? Talvez hajam alguns que nunca tenham ouvido falar sobre isso. Avivamento, aviva a obra, que a obra de Deus precisa ser avivada. Talvez hajam outros que já ouviram muito, já andaram muito por aí, por igrejas que falam muito a respeito de avivamento, que imaginam produzir um avivamento, imaginam que o avivamento está acontecendo dentro da igreja, então muitos também comentam a respeito disso. Esse assunto é antigo, tão antigo que o profeta Abacuque já via esta necessidade. E na sua oração, porque o capítulo 3 é a oração do profeta Abacuque, ele está dizendo ao Senhor: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, ou seja, a tua palavra. Tenho ouvido aquilo que o Senhor tem dito, aquilo que o Senhor tem falado. E o profeta diz: eu, ao ouvir as tuas palavras, eu me sinto alarmado. O profeta se sentia alarmado porque ele via uma grande diferença entre o que Deus dizia e o que as pessoas praticavam. Havia uma grande diferença vista, notada pelo profeta, entre o que a palavra de Deus afirmava e o que o povo praticava. Por isto, o seu alarme, não é? Então, esse alarme faz com que o profeta sinta a necessidade de um avivamento. Por quê? Avivar é trazer vida. Se precisa de vida, é porque está morto. Então o profeta via o povo de Deus, o povo de Israel, e via um povo morto espiritualmente, que não cumpria, que não obedecia à palavra de Deus. Por isso, ele diz: eu fico alarmado ao ouvir a tua palavra e constatar que as pessoas andam tão distantes dela. Isso alarma o meu coração. E por causa disso eu peço ao Senhor: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. E ele diz mais no versículo 2: e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque quando o povo de Deus não pratica a palavra de Deus, há uma ira no coração de Deus. E Abacuque está também na sua oração pedindo
pela misericórdia de Deus em relação ao seu povo. E a oração que ele faz é a súplica de um avivamento, pedindo ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra. Amados, muitos anos se passaram desde que Abacuque fez esta oração. Mas, se olharmos para os dias atuais, a gente percebe que a oração continua ainda hoje atual. Porque o que vemos ao ouvir a palavra de Deus e constatar a prática do povo que se diz de Deus, é também de alarmar os nossos corações. Vemos muitas igrejas tão distanciadas do que diz a Bíblia, do que diz a palavra de Deus. Vemos tanta gente que se diz evangélica e vive uma vida completamente diferente do que afirma a palavra de Deus. Isso também é para trazer um alarme ao nosso coração e para percebermos uma necessidade, a necessidade do avivamento. Porque da mesma maneira que estava na época de Abacuque, continua na época de hoje. Muita gente ainda morta. A Bíblia diz que antes de conhecer a Cristo, estávamos mortos nos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida. Teoricamente, uma igreja não precisaria de avivamento. Concorda? Porque se Ele me deu vida, eu já tenho vida. Só precisa de avivamento porque Ele está morto. Não, né? Então, muita gente hoje não se enquadra nessa descrição bíblica de que estava morto e agora tem vida por Cristo. Parece que muitos continuam mortos dentro da igreja, dentro da casa de Deus, dentro do povo de Deus, ainda mortos nos pecados, nas mesmices da vida, ou então na prática de uma falsa religião, de costumes falsos que a Bíblia não endossa. Então, a gente olha para o povo de Deus e faz a mesma oração de Abacuque: Senhor, aviva a tua obra, porque há um povo que diz que te serve, mas que está morto, que está morno, que está envolvido com tantas coisas, menos com a tua palavra. Por isso eu creio que o avivamento ainda hoje é necessário para mexer com a gente, mexer com as estruturas. Por quê, irmãos? Porque ele vem para o povo de Deus. O avivamento não vem para o mundo. A Bíblia diz que o mundo não conhece o Espírito de Deus, nem pode conhecê-lo. O mundo não pode conhecer o Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo somos nós, os crentes verdadeiros. Você está entendendo isso? Então o avivamento não virá para o mundo, ele vem para a igreja. E ele se torna uma necessidade na igreja no momento que a igreja fica morna, fica acomodada. Assim era o povo de Israel, acomodado. Por quê? Tinham a lei, conheciam os preceitos, faziam os rituais, cumpriam as obrigações religiosas, mas faziam isso mecanicamente, como Isaías diz lá no capítulo 1. Mecanicamente, eles adoravam ao Senhor, de forma mecânica. Por isso era preciso um avivamento para mexer um pouco com aquilo, para sacudir. É uma renovação espiritual para avivar a nossa fé. Então, irmãos, eu creio que essa necessidade ainda é uma necessidade para a igreja. E de uma maneira mais ampla, eu creio que é uma necessidade diária para cada um de nós. Temos vida porque Cristo nos deu vida, mas temos que viver todos os dias. Temos que reavivar a nossa fé todos os dias. Já nos tempos de Jesus, quando ele ordena a João que escreva as cartas no Apocalipse, a uma das igrejas ele diz: você perdeu o seu primeiro amor. Então ele manda que a igreja se arrependa e volte à prática das primeiras obras. O que é isso senão um avivamento? Perdeu o primeiro amor, quer dizer, morreu, como que tenha ficado morna a igreja, já sem aquele fervor. Então o avivamento é necessário para que dia a dia a gente tenha o mesmo vigor espiritual do que no início da nossa conversão. Quando a gente se converteu, era uma alegria, era uma festa. Quando houve uma conversão verdadeira, realmente, você via passarinho cantando em tudo que é lugar. Né? Você tinha uma alegria dentro do seu coração de falar de Cristo, compartilhar as bênçãos que você estava recebendo, oriundas da palavra, que falavam ao teu coração, que traziam verdades, esclarecimentos. Ah, uma festa. Depois parece que com o tempo a acomodação vai chegando, né? Já não é muito mais novidade aquilo que vamos ouvindo, recebendo. Por isso o avivamento é necessário, irmãos, e todo dia, para que a gente seja sacudido pelo Senhor, para que a obra de Deus possa ser avivada em nossas vidas. E o que é que um avivamento genuíno
ele vai produzir. Aí é outra questão, porque muita gente que ouve o que eu disse até aqui pode concordar absolutamente com tudo aquilo que eu falei. Muitos podem ouvir tudo que eu disse até agora e dizer: amém, pastor, é isso mesmo. Por isso que na nossa igreja nós estamos promovendo um avivamento. Irmão, já está tudo errado, porque avivamento não se promove. Não é um homem ou um pastor ou um conjunto de pessoas que promove um avivamento. Quem aviva é Deus. Por isso Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra. Não é uma obra humana, senão a gente se reunia e dizia: vamos avivar aqui, vamos fazer um avivamento. Como é que a gente faz? Olha, a gente está muito parado, aí o pessoal está muito assim, vamos promover aqui um Michel Teló na igreja, para o pessoal dançar mais legal, né? Vamos fazer um saculejo diferente, vamos dar umas cambalhotas dentro do culto, vamos fazer um trenzinho. Trenzinho é uma beleza, já viu o trenzinho? Vai um atrás do outro, rodeando a igreja e tal. A gente pode dizer que as muralhas de Jericó vão cair, né? A gente acha um tema bíblico e vamos rodear aqui, porque vai cair. Então vamos fazer um trenzinho. Aí a gente tem a sensação que agora estamos avisados. Por quê? Porque o nosso culto agora é alegre, agora tem trenzinho, agora tem dança, agora tem rebolado, rebolation, tem tudo que a gente quer. Promovemos um avivamento? Não promovemos um avivamento. Embora alguns tenham a ilusão de que promoveram um avivamento. Outros vão ter a ilusão que o avivamento é ficar rodando na igreja, igual eu via na macumba, rodando e sacudindo o cabelo, né? Aí depois que acaba de rodar, diz: eis que te digo. Isso não é avivamento. Isso é o inferno que se manifestou. Ao invés do fogo descer, o fogo vem de baixo. É do inferno que vem isso. Ah, irmão, pode ficar com raiva de mim. Mas quem me disser que isso é de Deus, eu digo: isso não é de Deus. Eu assumo o que eu estou dizendo. Porque eu vi isso na macumba, meu amado. Pessoas rodando, virando o cabelo e perdendo entrando em transe. Isso é culto de macumba, que eu cansei de ver na minha infância, onde passei tantos anos por causa do meu pai. Então não venha me dizer que isso é a igreja, que isso é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é livre para fazer o que ele quiser. O Espírito Santo é livre para fazer o que ele quiser, menos para ir contra a palavra, que ele mesmo inspirou. E na palavra de Deus eu não vejo nenhum exemplo bíblico, nem na igreja, nem em Israel, de pessoas agindo assim. Eu vejo até Davi dançando na presença do Senhor. Não tem nada de errado dançar, não. Por isso nós vamos ter o culto de casais aí com um jantar dançante. Não tem nada de errado dançar, de alegria na presença de Deus. Não tem nada de errado nisso. Agora, ficar rodopiando igual um maluco, sem os sentidos, virando os olhos, dizendo que está com o Espírito, depois cai no chão, começa a rir. Isso é avivamento? Mas existem igrejas que dizem igreja do avivamento. E quando você vai lá, deixa eu ver o que tem aí. Você vai encontrar exatamente essas coisas. Gente gritando em transe, desesperada, rodopiando, caindo, rindo, gargalhando, né? Indo, deitando no chão, os outros cobrindo a perna com pano. É isso que você vê e é isso que chamam de avivamento. Isso não é avivamento nem aqui, nem só se for no inferno. No inferno pode ser que isso seja um avivamento. Então, irmãos, até aqui a gente concorda, mas a partir daqui muita gente não vai concordar comigo. Porque o avivamento verdadeiro é só você olhar para a história da igreja. Muitos avivamentos começaram a acontecer dentro da igreja. O primeiro, eu creio, foi com João Batista. A voz do que clama no deserto clamava por um avivamento. Por isso ele clamava: endireitai as veredas, porque as veredas estavam tortas. Estava cada um fazendo o que queria. Estava cada um puxando para o seu lado. As veredas precisavam ser endireitadas, porque o Senhor tem um caminho reto para a gente, irmão. O Senhor não tem um caminho cheio de curva para a gente, não. O caminho é reto, é estreito, mas é reto. É de retidão o caminho do Senhor. E João Batista veio promover o primeiro avivamento da história do Novo Testamento. Antes teve alguns outros avivamentos na história de Israel. Avivamento com Esdras, quando todo o povo se volta para a palavra de Deus de novo, foi um avivamento, uma busca de novo da palavra de Deus. E com o Senhor Jesus do Novo Testamento começa com João Batista. E o avivamento de João Batista não dava espaço para ninguém rodopiar e rodar a baiana. O avivamento de João Batista era dizer para as pessoas assim: raça de víboras. Quando elas vinham se batizar, ele perguntava: quem foi que induziu vocês a fugir da ira vindoura?
Não adianta se batizar se não produzir fruto digno de arrependimento. É o que dizia João Batista. Isso era um avivamento. Não é dizer, que bom, tem um monte de gente se batizando. Não, quero ver se tem fruto de arrependimento. Números não me dizem nada. Quantidade de gente pulando e rodopiando dentro da igreja não me diz nada. Isso não quer dizer que é de Deus. A igreja pode ter 500 mil membros, mas não quer dizer que ela seja de Deus. Porque o inferno vai ter muito mais gente do que o céu. Sabia disso? E quem é de Deus, o céu ou o inferno? Se for número que conta, se você olhar para o número de gente que vai ter no inferno, o número de gente que tem no céu, você vai achar que o inferno é mais de Deus do que o céu. Porque a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, muita gente vai para o inferno e pouca gente vai para o céu. Então, amados, a gente tem que pensar sobre isso. O que é avivamento e o que ele produz em nós. Eu desejo um avivamento? Desejo. Desejo, claro que desejo. E eu tenho visto Deus fazer grandes coisas até aqui no nosso meio, sabia disso? Eu tenho visto grandes coisas. Eu não tenho visto ninguém rodopiar, pular, dar cambalhota. Não tenho visto nada disso aqui. Mas tenho visto Deus mudar a vida de muita gente aqui. Amém? Eu tenho visto Deus fazer muitas coisas aqui. E isso, para mim, é um avivamento. Eu tenho visto gente se arrependendo. Isso é um avivamento. Amém? Porque as provas de um avivamento bíblico não são as coisas que a gente faz exteriormente, mas são as coisas que Deus faz interiormente dentro de nós, nos nossos corações. Por isso a Bíblia diz, o Senhor aviva a sua obra. É o Senhor que aviva. Então Ele opera dentro de nós. Então não é aquilo que produzimos exteriormente, mas é aquilo que Ele produz em nós e que vai se manifestar na mudança da nossa vida e do nosso comportamento. Por isso eu queria ver com você essa noite o que um avivamento genuíno vai produzir se nós realmente o experimentarmos. Eu vou ler vários versículos com você, se você não correr junto comigo, olha para o telão, mas leia, preste atenção, ouça a palavra de Deus nos vários versículos que vamos ler. Arrependimento verdadeiro é o primeiro produto de um avivamento verdadeiro. Avivamento que não produz arrependimento não é avivamento. Irmãos, nós na igreja do Senhor passamos por ondas que as pessoas chamavam de avivamentos. Lembram da onda do dente de ouro? De vez em quando alguém ainda fala disso. Lembram disso? O pastor orava e um monte de gente ficava com dente de ouro. Nunca viram isso não. Quem nunca ouviu falar dessa loucura aí? Nunca ouviu falar? O pastor orava, daqui a pouco, olha, viu o meu, tá assim? Viu o meu? Vai ficar todo mundo olhando para a boca do outro, parecia concurso de cavalo, né? Que você olha para a boca para ver se está em bom estado. Estava assim, o pastor orava, aí a pessoa, não, meu dente está mais douradinho, deixa eu ver, realmente está mais, está melhor, está quase ficando, dente de ouro. Isso tudo andou solto pela igreja. E o que mudava na vida de quem recebia um dente de ouro? Algumas pessoas, você viu um dente dourado lá, maravilha. E aí? Eu me impressiono com o que eu vejo ou com o que eu creio? Quem se impressiona com o que vê é um forte candidato a ir para a macumba. Porque na macumba eu vi muita coisa. Se é para impressionar por manifestações, veja, os magos de Faraó faziam a mesma coisa que Moisés fazia. Faziam a mesma coisa. Moisés pegou a vara, ela se transformou numa serpente. Os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Então não é por coisas que a gente se impressiona, mas pelo conteúdo delas, pela verdade que está embutida nelas. Avivamento verdadeiro produz arrependimento. Eu vi dente de ouro na boca de gente que nunca se arrependeu de nada. Continuou sendo a mesma coisa, antes e depois do dente de ouro. É a mesma história do cair no poder. Cai, levanta e está a mesma porcaria. A mesma droga, não mudou nada, não se arrependeu, não houve mudança. Arrependimento é o primeiro passo. Leia comigo, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ela diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para quê? Para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja, o arrependimento para a salvação
no primeiro passo ele produz uma tristeza. Aí alguns dizem que a bênção de Deus é a bênção de Toronto, que faz todo mundo ficar rindo, gargalhando dentro da igreja. Cadê o arrependimento na gargalhada? A minha Bíblia diz que não. A minha Bíblia diz que o arrependimento traz choro, não faz ninguém rir. Tem nenhum motivo para a gente rir do que a gente é e do que a gente era. A gente só tem motivo para rir daquilo que Deus fez na nossa vida e está fazendo. E aí que vem o gozo e a alegria no Senhor, no nosso coração. Mas o arrependimento verdadeiro, ele começa com uma tristeza. Por isso eu digo várias vezes na igreja que eu não acredito em conversão sem choro. Não acredito que alguém se converteu e que intimamente não chorou por dentro, por reconhecer o quanto era pecador. Porque senão nos converteu, senão aceitou um apelo para entrar para a igreja. Qualquer um aceita isso. Igreja é gostoso. Igreja, ainda mais como a nossa, tem ar-condicionado, água gelada, cafezinho, pipoca e guaraná na cantina. Quem não quer entrar para um lugar desse? Qualquer um quer. É ou não é? Qualquer um deseja isso. Agora, entregar a vida para Cristo, reconhecer, eu sou um pecador e preciso dele para perdoar os meus pecados, e vejo o quanto eu o magoei durante toda a minha vida praticando os meus pecados, isso traz uma tristeza. Então a conversão genuína, ela produz um choro, pelo menos naquele momento em que a pessoa se convence do pecado, que o Espírito Santo a convence do pecado, da justiça e do juízo. Há um choro no seu coração, que vai produzir, como diz o versículo, a salvação, mas não vai trazer pesar. Não é um choro que vai me levar para a depressão, não é um choro que depois vai se transformar em alegria. A alegria da salvação. Mas avivamento, ele vai produzir conversão. Se não produz conversão, pode ter trenzinho, cambalhota, profecia. Não produziu conversão, não é avivamento. Conversão. Não estou falando inchaço de igreja. Porque o engano maior do diabo é esse. A pessoa inventa uma palhaçada que dá certo e enche a igreja, aí ela diz, está vendo? Tem gente se convertendo, então isso é de Deus. Mas tem mesmo se convertendo? Você sabe o que é se converter? Converter é o que eu disse aqui agora, irmão. Converter não é entrar para a igreja e ficar frequentando o lugar, porque gosta, porque se sente bem. É como eu digo, ninguém tem que se sentir bem aqui não. Quem tem que se sentir bem aqui é Deus. O culto é para Deus. Estou nem aí se tem alguém se sentindo bem ou não. Porque o nosso culto é para Deus. É Ele que tem que dizer, aprovei isso aí, gostei disso aí, me senti bem no meio deles hoje, porque eles me adoraram, porque eles me cultuaram. É Deus que tem que fazer isso. Então, irmãos, é um engano maligno, porque a gente não está enchendo, está dando certo. Então vamos na palhaçada, porque quanto mais palhaçada, mais o povo que gosta de pão e circo adora, delira, a galera vibra. Então vamos lá. Isso é conversão? Eu falei, não é conversão. Eu tenho muito cuidado. Por isso que eu jamais digo aqui na igreja quantos se converteram. Não sei. Eu não sei e desafio qualquer um aqui dizer quantos. Ninguém sabe. Quem aqui pode levantar e dizer, ó, você é convertido? Eu não me arrisco a isso. Eu quero falar de mim. Dos outros, não me arrisco. Então não sei quantos convertidos nós temos. Não sei quantos convertidos a igreja teve nesses 13 anos de igreja. Não sei, não tenho números nem estatística. Sei quantos eu batizei. Está lá no site. Se você entrar no site, na seção Nossa História, está lá, toda vez que eu faço um batismo, eu acrescento um número ali. Tem lá um número de cerimônias e um número de batizandos. Esse eu sei quantos eu fiz, quantos eu batizei. Mas quantos desses que eu batizei foram salvos e se converteram? Não sei. Até porque muitos não estão mais com a gente. Muitos já foram até para o carnaval. Batizei o camarada, quando eu fui olhar no Orkut, está lá a foto dele, fantasiado de diabo. Falei, meu Deus, está brincando? É sério, irmão. É sério, o cara fantasiado de capeta. No carnaval, batizei aqui. Falei, meu Deus, tá bom. A culpa é minha? Não. Agora eu sou igual Pilatos, lavo as minhas mãos, porque eu não tenho culpa nenhuma. Preguei e ensinei, o cara disse, quero me batizar, batizo. Tem essa não? A culpa não é de quem batiza, a culpa é de quem assume que é cristão e não é. É você que se vire aí com essa declaração falsa que você fez. Porque a todos que eu batizo, eu dou ali o microfone e digo, diga o que Jesus é para você. Se a pessoa diz de mentira, problema é dela. Amém?
sem arrependimento não há avivamento. E arrependimento produz conserto de vida. Duvido que alguém se arrependa e não conserte. Se arrependeu, não consertou, não arrependeu. Porque até a palavra arrependimento é a negação. Arre é negação. Pender é cair. Pendimento, pender. Eu nego que vou cair de novo. É isso que quer dizer arrependimento. Arrependimento não é eu estou tristinho porque eu magoei. Não. Arrependimento é uma declaração. Eu nego que cairei de novo. Eu estou disposto a não cair novamente. Senhor, eu me arrependo. É isso que quer dizer arrependimento. Então, quem se arrependeu, conserta a vida. Quem diz que se arrependeu, mas continua tudo estragado, não houve avivamento, nem houve arrependimento. Leia comigo Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Diz assim, Colossenses 3, 4 e 5. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Veja, a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso morrer, fazer morrer. Então isso é consequência do arrependimento, é o conserto. Então, eu preciso consertar isso. Era prostituto, não posso ser mais. Era impuro, não posso ser mais. Era lascivo, não posso ser mais. Tinha desejo maligno, não posso ser. Era avarento, não posso ser mais. Era idólatra, não posso ser mais. Isso tem que morrer dentro de nós. E quando o avivamento é genuíno, essas coisas são produzidas. Por isso que eu disse, olha para a história. Começa com João Batista. Olha para a história da igreja mais recente, quantos avivamentos através de John Wesley e tantos outros que Deus usou para promover um verdadeiro avivamento. Spurgeon, pregação da palavra, não era palhaçada, era a palavra era pregada e alguns choravam ao ouvir a palavra. Alguns choravam e se agarravam aos bancos ao ouvir a palavra de Deus, tamanho era o impacto que ela possuía no coração das pessoas. E depois que ouviam a palavra, nunca mais eram as mesmas, porque o Espírito Santo as convencia de tal maneira que havia um desejo de uma mudança de vida que se manifestava nas suas vidas. Então, nos avivamentos da história da igreja, você pode ler, estão disponíveis, livros de história. Sabe qual é o problema hoje? É que livraria evangélica hoje só vende livro de autoajuda. Ninguém quer mais livro de história, só quer 7 passos para ficar rico, 10 passos para ganhar a mulher amada. É isso que os evangélicos querem hoje. Vão para a livraria procurar autoajuda. Como é que eu vou mudar de vida? É só se converter. Se converter muda tudo, meu irmão. A quebra de maldição. Vou procurar um livro que... Não precisa. Só se converter. Se converter, todas as maldições foram quebradas sobre a sua vida. Todo o seu passado foi esquecido. Toda a sua herança familiar em você não se aplica mais. Embora a maldição exista e possa continuar na sua família. Mas você que se converteu, acabou a maldição. Não tem mais maldição. Então a gente vai procurar os livrinhos de autoajuda. Procura um livro de história bíblica, de história da igreja. Procura um livro de biografia. Você vai ver o que Deus fez através de homens. Jonathan Edwards e tantos outros, queridos. Tantos outros que pregaram a palavra. Como foi o avivamento? Reuniram multidões, sim. Mas multidão de convertido, não de palhaço. Multidão de convertido, que ouvia e que impactava com aquela palavra e vivia de uma maneira diferente. Movimentos de santificação foram produzidos por John Wesley. Os metodistas, fundados por John Wesley, eram metodistas porque eram metódicos na sua vida, no seu procedimento, na forma com que agiam, por causa da palavra que ouviam, que produzia uma mudança nas suas vidas. Isto é avivamento. O resto é brinquedo. Então, se não tem arrependimento, não tem conserto, não é avivamento. Avivamento produz uma mudança que traz vitórias para a gente. Vitórias contra as tentações. Quem aqui não é tentado? Alguém não é tentado? Todos nós somos tentados. O problema não é ser tentado. O problema é cair na tentação. É ou não é? Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder a ela.
Então, como é que eu vou me fortalecer? Com a palavra. A palavra que me fortalece para que eu não caia no pecado novamente. Então, o avivamento verdadeiro, como ele é baseado na palavra, ele traz um fortalecimento contra as tentações. Leia comigo Gálatas, capítulo 5, versículo número 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai aonde? No Espírito, com letra maiúscula. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então você não quer ceder à tentação, o que tem que fazer? Tem que andar no Espírito. Porque se andar na carne, a carne gosta de tentação e gosta de ceder a ela. Então a Bíblia diz, como receita simples, que não precisa de livro de autoajuda, 6 passos para resistir à tentação, não precisa. É só andar no Espírito. Andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência. É automático. Ao andar no Espírito, a concupiscência da carne não é satisfeita. Veja 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. O versículo mais difícil de ser entendido e praticado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada pode me dominar, porque eu resisto, eu controlo a minha vida. A minha vida está debaixo do senhorio. Então eu tenho discernimento do que é bom e do que não é. É o Espírito Santo que revela a cada um de nós o que é bom e o que não é. E revela como? Pela palavra. A gente quer receber revelação do Espírito Santo só por sonho, já viu? A moda hoje é essa: Senhor, fala comigo. Eu quero um sonho. Eu quero que o Senhor use um irmãozinho ou uma irmãzinha do coque para falar comigo. Usa, Senhor, porque eu quero ouvir a tua direção. Abra a Bíblia e Deus falará contigo. E te dirá tudo aquilo que você precisa para entender o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, para entender o que é lícito, o que não é, o que convém, o que não convém. É a Bíblia que vai te mostrar, não é o irmãozinho nem a irmãzinha, não é o sonho nem a visão. Quem vai te mostrar é a palavra. Por isso o avivamento produzia uma resistência à tentação, porque as pessoas tinham mais contato com a palavra de Deus, que mostrava para elas o que é certo e o que é errado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Como saber? Saber com a palavra. O que é lícito? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E eu também não me deixo dominar. Então uma coisa que me domine não serve para mim. Vício não é para mim, porque me domina e eu não me deixarei dominar por nada. Amém? Isso não é para mim. Então, é lícito, mas não quero. Drogas lícitas e ilícitas, já viram esse termo? Não, droga lícita é mais, é beleza. Não, é lícito, mas não convém. Entendeu? Ninguém vai preso por fumar, nem por beber, mas não convém. Não convém a nós. Entendeu isso? E eu não me deixo dominar por isso. Se está me viciando, é domínio. Não pode fazer parte da minha vida. É pecado? Não, não é pecado. A questão não é saber se é pecado ou não é pecado. A questão é saber que é lícito, mas não convém. E não pode me dominar. É isso que está faltando, porque o avivamento verdadeiro vai trazer essas coisas. Ele vai trazer o conhecimento da vontade de Deus, irmãos, que é a grande dúvida de todo mundo. Eu recebo muitos e-mails com pessoas, eu gosto de aconselhar, respondo todos os e-mails que eu recebo, todos os aconselhamentos, já recebi coisa absurda, não fico espantado, respondo com a maior calma, com a maior paciência. Todos os aconselhamentos que me são enviados por e-mail são respondidos por mim, normalmente no mesmo dia ou depois. Mas eu percebo que há, às vezes, nas pessoas uma falta grande de conhecimento de Deus. Querem saber qual a vontade de Deus. A vontade de Deus está clara, está na palavra dele. Está na palavra de Deus a sua vontade. Então, às vezes, a gente quer uma resposta que atenda ao anseio do meu coração. Eu sou apaixonado por uma mulher, mas ela me trai. É a vontade de Deus que eu continue apaixonado por ela. Eu recebo perguntas desse tipo. E agora? É a vontade de Deus?
Está na Bíblia a vontade de Deus. Não sou eu que vou dizer qual é a vontade de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer qual é a vontade de Deus. Se está de acordo com ela, é a vontade de Deus. Se não está de acordo com ela, não é a vontade de Deus. Não há dúvida nisso. Leia comigo Romanos, capítulo número 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com esse sistema. Não se conforme com isso, não tome a forma disso. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu experimentar, a minha mente tem que se transformar. Eu vejo muita gente hoje na igreja com dúvidas, porque a mente ainda está pensando como se pensa no mundo. Ainda está pensando com os valores do mundo que a gente tinha antes de conhecer a Cristo. Por isso você tem que transformar a sua mente e buscar os valores de Deus para a sua vida. O que eu quero para o meu filho? O que eu quero para a minha família? Valores de Deus. Aí as coisas vão estar no conjunto da palavra de Deus, você vai encontrar a resposta. Transforme a sua mente, renove a sua mente, para que você possa entender qual a vontade de Deus. Ainda em Romanos 12, versículo 11 e versículo 12, a Bíblia diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, é o que diz a palavra de Deus. Transformação de mente, para que você possa ser perseverante, para que você possa suportar adversidades, sem ficar aí correndo para qualquer um que te dê uma resposta. Porque, infelizmente, irmãos, isso é outra coisa que eu constato. A pessoa está buscando a Deus, mas não foi convertida de verdade. Então ela está buscando, está gostando da igreja, está gostando da palavra, mas quando tem um problema na sua vida, ela bate em qualquer pai de santo que diga para ela o que fazer e dê a ela a receitinha, a simpatia da solução. Esse pai de santo pode ser até evangélico, tá? Então, entenda isso, tem pai de santo evangélico. Ela vai em qualquer lugar, desde que ela tenha a solução do seu problema. Enquanto a Bíblia que eu leio diz que eu preciso me regozijar na esperança, ser paciente na tribulação e na oração perseverante. Qual é a vontade de Deus? Que você ore e que você persevere e que aconteça o que acontecer, você não deixa a presença de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você fique firme com o Senhor, firme na palavra, firme na oração, não se deixe abalar, não se deixe enganar, fique firme e perseverante, no zelo não seja remisso, seja fervoroso de espírito. Essa é a vontade de Deus. E a pessoa fica na dúvida, qual é a vontade de Deus? Aonde eu vou ver? Qual é o vidente que vai me dizer qual é a vontade de Deus? É o irmãozinho, a irmãzinha que vai me dizer qual é a vontade de Deus? Para com isso. Você precisa ser avivado. Você precisa ter um avivamento dentro do seu coração, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. Ela está disponível para você, irmão. O avivamento vai produzir em nós a vitória também contra a acomodação. Isso é muito importante também. Irmãos, a vida cristã é uma vida de progresso. Leia aí comigo Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. De fé em fé, o justo viverá por fé. Vida cristã é uma vida de progresso contínuo, é de fé em fé, é de alto em alto, não é de altos e baixos não, amém? Vida cristã é o que está escrito lá em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não é uma vida de altos e baixos que Deus tem para você, é uma vida de fé em fé, e a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então, um avivamento verdadeiro, ele traz essa vitória sobre a acomodação. A acomodação que leva muita gente a se acomodar com a desgraça, a se acomodar com a miséria, a se acomodar com a própria vida, com os próprios pecados. O avivamento produz em nós
uma presença real do Espírito Santo, que nos convence e que nos impulsiona a uma mudança de vida, de viver, como diz a Bíblia, de fé em fé. Não quer dizer que nada de ruim aconteça, não, acontece sim, mas a gente continua com fé. Não há nada ruim que aconteça que tire a nossa fé. Isto é avivamento verdadeiro, irmãos. A nossa vereda tem que ser assim. A vida cristã é uma vida de transformação. Leia comigo 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 18. 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Veja o que diz o apóstolo Paulo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Glória em glória. Paulo disse, fé em fé. É assim a vida, irmãos. É isto que Deus planejou para você. Não que você viva de uma vitória hoje ou uma derrota amanhã. Em Cristo somos mais que vencedores. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo quando eu perco, eu sou vencedor. Amém? É de fé em fé, é de glória em glória. É o que o Senhor tem para nós. E isso é que tem que produzir. Então o que eu vejo é que nessas ditas igrejas de avivamento, não é produzido isso nas pessoas. A pessoa está energizada por aquele acontecimento do culto, mas quando chega em casa já desaba, já desmorona. Já está ali imprestável. Não, amados. Conversão verdadeira é a fé na palavra de Deus, naquilo que Deus tem a dizer para nós. A palavra é o alimento, a palavra é que sustenta a nossa vida. Não é tapinha nas costas, não é carinho de pastor, o que sustenta a gente é a palavra de Deus. Cada um de nós tem que ter um relacionamento com Deus que seja suficiente. Por isso dizemos, Jesus é meu único e suficiente Salvador. Só Ele eu preciso. Não preciso de mais nenhum outro para ser salvo. Então você precisa entender essa verdade. É claro que carinho, atenção, uns com os outros é muito bom. Mas dependência, não. Você em Cristo, você agora só depende dEle, de mais ninguém. Então a sua vida precisa mudar e você tem que viver de fé em fé e de glória em glória e também não pode parar. Quero deixar contigo Oséias, capítulo 6, versículo 3. Outra coisa que o avivamento produz. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos. Já conheceu a Cristo? Maravilha! Que coisa boa! Agora prossiga em conhecer. Amém? Fez o curso de batismo? Agora faça o curso de novos convertidos. Fez o de novos convertidos? Agora vá para a escola bíblica. Vá ler a palavra de Deus, vá comprar livros que edifiquem a sua vida, vá realmente buscar conhecer mais ao Senhor. Não cessou o que Deus quer te mostrar. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso que Deus deseja na sua vida, porque esse crescimento, essa mudança não pode parar. Por isso eu digo, o verdadeiro avivamento, ele acaba com a acomodação da nossa vida. Nas igrejas do passado, que foram realmente avivadas, porque Deus usou seus instrumentos para ministrar a palavra verdadeira, irmãos, produziu-se naquelas pessoas uma ação, uma reação, e todas juntas mudaram de vida, trabalharam, fizeram, não se acomodaram mais. É isso que produz um verdadeiro avivamento. Produz um despertar do sono. Leia comigo Romanos 13. Romanos 13, versículo 11 e versículo 12. Romanos capítulo número 13, versículo 11 e versículo 12, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da
luz. A realidade é essa, irmãos. Nós temos que despertar deste sono, porque o Senhor está para voltar. O avivamento, ele lembra isso à igreja. Ele lembra à igreja que nós estamos aqui temporariamente. O que os outros chamam de avivamento dá a sensação de que a igreja vai reinar para sempre, e que esse mundo é maravilhoso, e que vamos ficar aqui nos regozijando. Não é essa a mensagem do Evangelho. O mundo é temporário. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, é a mensagem da palavra de Deus. A Bíblia diz, não temos aqui cidade permanente. Então não adianta ficar projetando construir castelo, porque nós estamos aqui de passagem. Não adianta ficar juntando todo o dinheiro do mundo para um dia achar que é rico. Estamos aqui de passagem. Então temos que ter este entendimento e despertar desse sono mortal em que muitos se encontram. Porque vem chegando o dia do Senhor. A igreja vive pelo dia do Senhor. A igreja trabalha pelo dia do Senhor. A igreja ganha almas por causa do dia do Senhor. A motivação da igreja é esperar o dia do Senhor. Não esperar ganhar na loteria, ficar rico, ficar milionário. Essa não é a motivação real da igreja. A motivação da igreja é o encontro com o Senhor que prometeu que voltará. Enquanto Ele não vem, fazemos a sua obra. Isto é o que produz um verdadeiro avivamento. E para terminar, eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7 e versículo 8. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7 e versículo 8. O avivamento verdadeiro, ele produz em nós um ânimo novo, irmãos. Ânimo. Crente desanimado, para mim não é crente. Jesus mandou ter ânimo, então eu tenho que obedecê-lo. Amém? E o avivamento produz um ânimo novo. 2 Crônicas 15, versículo 7, diz assim: mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Irmãos, o avivamento traz para nós um ânimo de renovar a nossa vida, renovar o altar do Senhor. Veja que interessante, o rei Asa ouviu a palavra de Deus, através do profeta de Deus, e ao ouvir a palavra, o ânimo voltou. O que você precisa para ter ânimo? Que alguém bata nas suas costas e diga assim, tem aqui R$500 para você? É isso que anima a sua vida? Dá um gásinho, né? Mas não é isso que anima a nossa vida. Não pode ser isso, meu irmão. Não pode ser isso que vai animar a gente. O ânimo vem da palavra de Deus. É a palavra. Você pode ter um momento de desânimo, mas ao ouvir a palavra, o ânimo volta. Por isso que eu sou um pastor chato, que insisto tanto para você vir aos cultos e não faltar. Porque são as oportunidades que você tem para ouvir a palavra, a profecia da palavra de Deus, para que você possa ter o ânimo que você precisa. Por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da pregação. Veja, irmão, a fé vem pelo ouvir da pregação. Eu sei que você tem Bíblia, eu sei que você lê Bíblia em casa. Amém? Esse amém demorou muito. Eu sei tudo isso. Mas a Bíblia não diz que a fé vem pelo ler a Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da pregação. Então a gente tem que estar aqui, todos os cultos, sim, porque queremos fé, queremos ânimo para nós, queremos ouvir a palavra que nos alimenta e que nos anima a enfrentar as adversidades da vida, porque nos dá a visão de Deus para elas. É a palavra que cobrou ânimo no rei Asa,
que estava desanimado, porque a luta era grande, porque os inimigos eram muitos, mas ele cobrou ânimo. E o ânimo que ele recebeu fez com que ele renovasse o altar. Irmãos, talvez o altar da vida de muitos esteja precisando de uma renovação. Asa renovou o altar porque o altar estava contaminado. O altar que era para ser de Deus tinha ídolos estranhos, tinha outros deuses. Amados, pensa numa coisa tão simples. A Bíblia diz, não se pode servir a dois senhores. Só podemos ter um Senhor. Talvez no altar da nossa vida algum outro tenha entrado, algum outro esteja ocupando lugar, esteja sendo reverenciado, adorado. Não podemos ter isso na nossa vida, não. É só o Senhor. Então o altar tem que ser renovado para que o ânimo volte. Talvez a falta de ânimo de alguns seja a falta da palavra de Deus. Seja a falta de ouvir a voz de Deus. Aí estão tristes, estão cabisbaixos, estão em casa uma hora dessa, em vez de estar na igreja aqui ouvindo a palavra. Aí você liga para a pessoa, estou tão triste, estou assim, estou assado. Por que você não foi na igreja? Não, porque eu estou tão triste que não consigo nem ir na igreja. Então vai ficar triste até morrer. Vai morrer de tristeza. Vai, eu faço o seu sepultamento, não tem problema não, pode, eu faço. Quando me chamar eu vou lá e faço uma oração pela sua família, porque você não tem jeito, né? É assim. Cobre ânimo. Amém? Cobre ânimo, que a palavra de Deus anime o seu coração, que ela seja suficiente para produzir um avivamento em você. Você não precisa pular nem dar cambalhota, irmão. Que esse avivamento venha da palavra que enche o teu coração, que muda a tua vida, que faz você renovar o teu altar e não deixa morrer a sua fé. Porque a nossa vida é de fé em fé, de glória em glória. Há que ter uma mudança, uma transformação. Abra o seu coração para que o vento do Espírito Santo possa renovar de verdade a sua vida. Trazer um avivamento genuíno, que é aqui dentro. De repente, ninguém vai ver nada de estranho na sua vida nesse momento. Mas aqui dentro você mudou. E amanhã no seu trabalho vai aparecer o avivamento. Não adianta ele aparecer aqui na igreja, a gente pular da cambalhota, virar os olhos, sambar. Se amanhã no nosso trabalho o avivamento não aparecer, você não for uma pessoa diferente amanhã, aí não teve avivamento, teve palhaçada que não produz nada. Palha assada, né? Não deve ser bom isso, né? Assar palha e comer não dá sustento, né, irmão? O que dá sustento é a palavra de Deus. A palavra é que vai produzir uma mudança na sua vida. Ouça a palavra de Deus e deixa o vento do Espírito soprar para levar tudo que não presta embora, para mudar a tua vida, para que você seja realmente alguém avivado, com o altar restaurado, limpo, completamente transformado. Que Deus produza esse avivamento aqui na igreja. É esse avivamento que eu quero ver. E pela graça de Deus eu tenho visto. Eu tenho visto muita gente aqui sendo transformada. Louvado seja Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar, vamos orar ao Senhor. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Que a palavra não se resuma a esse momento, mas que ela encontre lugar na sua vida amanhã, durante a semana, durante todos os dias, que o Espírito Santo lembre a você da palavra que você ouviu aqui essa noite. Amém? Para que haja uma transformação. Louvado seja o Senhor. Esse hino diz que junto do Senhor a gente pode ter essa transformação. É junto dele que a mudança vai ocorrer, que Deus vai operar. Esteja sempre junto, na presença do Senhor.
e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Pai amado, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, promove aqui, ó Deus, um avivamento genuíno, traz vida aos meus irmãos, Pai. Cada um de nós aqui, Senhor, que dia a dia possamos renovar a nossa vida, a nossa fé, para vivermos de fé em fé, de glória em glória, como a Tua palavra requer de nós, Senhor. Ó Deus, promove uma obra de avivamento, de restauração na vida de cada um dos Teus filhos nesse lugar. Tira de nós, Pai, toda acomodação, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Todo pecado, promove um arrependimento verdadeiro, uma mudança de vida, Pai, um conserto de vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que haja avivamento no nosso meio, e que o avivamento seja percebido, não aqui dentro, mas lá fora, Pai, lá na rua, lá no trabalho, lá no colégio, lá na casa, que ali seja percebido o avivamento na nossa vida. Abençoa meus irmãos, Pai, abençoa a Tua igreja nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe você. Avive a tua vida. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Renova minha mente, Senhor. Peça a Deus.
amor que nos constrange, como diz a Bíblia. Por esse amor, uma mudança vai acontecer. Você será avivado pelo Senhor para ser cada vez mais fervoroso no serviço de Deus, na obra do Senhor. Vale a pena, irmão. Vale a pena. De fé em fé, de glória em glória. Que assim Deus faça na sua vida, em nome de Jesus. Amém?